Quais são os planos para as crianças? Porque nós falamos sobre os nossos filhos. E é isso que mais me preocupa. Então, a maioria de nós estamos a par de que esta tem sido uma ênfase desde os anos 60, que é o aborto. Isso tem se estreitado nos últimos anos. Também o fato de eles quererem terminar a vida pós-nascimento. Uma criança que tem 3 meses ou 6 meses, após isso, eu vi que talvez 20 anos atrás, o primeiro caso, na França, um garoto debilitado, de cerca de 12 ou 13 anos, processou sua mãe por ter nascido. E eu fiquei tipo, agora a coisa vai acontecer. Supostamente, as crianças têm o direito de não nascer se elas disserem que roubamos seus sonhos por causa da mudança climática. Então agora, um pai pode, vamos dizer assim, na verdade, permitir que ele cometa esse tipo de morte sobre si mesmo. Existem 2 tipos de protocolos permitidos pelas Nações Unidas. Um destes é a morte por meio de gás. A eutanásia vai ser permitida para essas crianças, uma por meio de gás. E as operações na China, desde o início desse problema biológico, permitiu 7 milhões de drones nos Estados Unidos desde dezembro. Eles vão estar fazendo, eu não tenho certeza o que, mas outras coisas permitidas pelas Nações Unidas agora são os métodos de decapitação. Que decapitação é considerada uma opção humana, ao invés de deixar as pessoas morrer de fome ou sofrer, elas podem permitir que as pessoas, os encarregados, aceitem essa eutanásia para que elas não sofram mais. Então sabemos que o governo americano ordenou sob a administração Obama que não era legal para que eles usassem guilhotinas. Então eles encontraram uma forma de comprar tudo separadamente. Eles compraram 500 mil de guilhotinas, 500 mil de lâminas, e passaram por meio do México. E eles então construíram guilhotinas e permitiram isso contra a Constituição dos Estados Unidos. Mas existem muito mais guilhotinas do que eu havia previsto, que foram compradas. Então, na verdade, o poder militar tem sido investigado sobre guilhotinas por bastante tempo. Documentos de quase 20 anos atrás falam sobre a construção de uma guilhotina melhor. A guerra pela guilhotina, você sabe, é uma fascinação real desse pessoal militar. Todos os ramos do poder militar. Eu tenho esses documentos. E eu fui ao Instituto Nacional de Saúde. Eles estão decapitando ratos. E fizeram vários artigos sobre isso. E quanto tempo eles permanecem conscientes após serem decapitados. Então, decapitação é real. Tem sido desenvolvida nos Estados Unidos. Seja legal ou não, não importa. Eles têm feito isso. Você sabe. Bom, para as pessoas, quanto tempo... Porque você esteve na FEMA durante 20 anos, você viu os planos deles, os documentos. Então, agora que entramos nessa quarentena e as coisas vão piorar, eu estou ouvindo de você. Quanto tempo as pessoas têm? E que tipo de conselho você daria a elas? O que elas podem fazer?
Meu marido foi morto 3 anos atrás. E no meu espírito, não tenho raiva do Altíssimo, mas o meu espírito foi muito difícil para mim, pois a data de sua morte foi em novembro de 2016. E o que eu digo para as pessoas é que coloquem sua vida espiritual em ordem. Se elas aceitarem o nosso Salvador, o Messias, certifiquem-se de que orem e tenham se arrependido de todos os seus pecados. Conheçam o nosso Salvador pessoalmente. É um tempo perfeito para que esse dom gratuito daquele que nos ama, e que não existe pecado tão profundo que não possamos ser resgatados. Eu era uma mulher quebrantada, totalmente. Eu fui partida em pedaços. E eu pedia dia após dia, depois que meu marido morreu, que eu pudesse ser curada. Eu sabia intelectualmente, mas eu não sentia isso. E eu pedi que o Criador tomasse o meu ser, me curasse completamente, me restaurasse. Mas hoje eu posso sorrir, hoje eu tenho paz, alegria, tenho memórias maravilhosas do meu esposo. E você também pode ter isso, não importa a situação que você enfrente. Se tiver um problema econômico, um problema de saúde, ou problemas de relacionamento, nosso Salvador pode ser esse bálsamo de Gileade para você, como foi para mim. Nós precisamos alcançar uns aos outros. Nós realmente precisamos, enquanto eles estiverem tentando nos misturar, nos imergir com a máquina, transhumanismo, nós precisamos manter a nossa humanidade. Precisamos manter a nossa herança de ser criados na divina imagem do Criador. Isso significa pegar o telefone, tomar algumas atitudes de bondade, de sermos longânimos, até mesmo com pessoas que nós desobedecemos ou que nós não concordamos. Talvez dar uma refeição para alguém que está precisando, ajudar alguém que está ferido, estender uma mão amiga. Nós podemos dar alguns ensinamentos para as pessoas que precisam. Enquanto eu estava preparando algum alimento, me veio à mente de convidar pessoas por meio da internet se juntar durante essa quarentena. Eu convidei cerca de 24 pessoas e elas aprenderam sobre algumas coisas que eu compartilhei. Nós compartilhamos como irmãos no Messias. Cantamos alguns hinos também. Tivemos essa conversa. Então podemos fazer coisas simples. Qualquer que seja o seu dom, talvez seja escrever, talvez seja ajudar uma pessoa, seja evangelizar. Existem muitas posições diferentes que podem utilizar seus talentos para que então você possa apreciá-los nesse momento da nossa vida. Nós nascemos para um tempo como esse. O Criador nos deu todas essas ferramentas, ambos, a armadura dele, a proteção dele. Temos a palavra dele, que é o nosso manual. Nós sabemos como o livro termina. Então, tudo deve ser seguido pelo livro, pela Bíblia. Devemos celebrar, estar felizes. Desculpe por essa demora, que parece que nós